O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos recolhidos, lançados no fogo e queimados, se permanecerdes em mim e em minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora da Guia. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje que nos apresenta a chegada de Paulo a Jerusalém, e essa chegada de São Paulo a Jerusalém causa um certo espanto na comunidade, a pequena comunidade cristã que estava ali, né? O pequeno grupo dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, fica um pouco espantado com a conversão de São Paulo. Por quê? Porque Paulo era judeu, né, como todos os outros, mas era um judeu ali um pouco que radical, que perseguia os cristãos. Inclusive, perseguiu até Santo Estevão, e no momento do martírio de Santo Estevão, Paulo diz a tradição que São Paulo estava lá presente, né, assistindo o martírio de Santo Estevão. Mas que conversão é essa, né, que inquieta o nosso coração, inquieta o coração daquela primeira comunidade em relação à conversão de Paulo? Primeiro, porque eles não acreditavam que Paulo haveria tido convertido realmente, né, alcançado essa conversão, porque Paulo estava perseguindo os cristãos. Então, como isso acontece? Isso nos faz pensar e refletir também, hoje, no mundo que nós vivemos, na falta de confiança e também nessa dificuldade de acreditar que a conversão é possível e de que a conversão existe realmente. Quando vemos uma pessoa, né, que viveu uma vida totalmente depravada e perversa, e quando ela começa a participar da igreja, os nossos olhos, né, já começam com o julgamento, dizendo: o que fulano de tal está fazendo aqui? Assim com São Paulo, o povo também teve essa reação. Mas a conversão de São Paulo, né, foi muito mais profunda. Foi uma conversão, né, não foi como a conversão que acontece nos nossos retiros, né, que a gente vai, tem uma experiência lá de Deus, do Espírito Santo, e da noite para o dia já começa a dizer, né, e se converte, e aí já não quer mais usar o calça jeans, quer só usar saia, quer colocar o véu na cabeça, e aquela conversão momentânea. Mas uma conversão que dura 2 anos, às vezes 4 meses, por quê?
não é uma conversão verdadeira como a de São Paulo. A liturgia nos faz pensar na nossa conversão também. São Paulo causou um certo espanto com a sua conversão. E se converter causa um espanto, porque a conversão, como nós sabemos, é essa mudança de vida que nós precisamos ter. Essa mudança de mentalidade, do jeito de ser. As nossas atitudes, o nosso jeito de se comportar também deve mudar. E vai causar um certo espanto também. As pessoas vão olhar para você com os olhos diferentes. Só que a atitude de São Paulo é uma atitude de uma conversão verdadeira e sincera e profunda. Por que a atitude de São Paulo é de uma conversão verdadeira? Porque São Paulo vive aquilo que está no Evangelho, o quê? Esta união verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se une a Jesus de tal maneira, o Evangelho nos diz para nós permanecermos no Senhor, essa união. E para a gente conseguir viver a nossa conversão, que é diária, somente unido a Jesus, verdadeiramente. Não uma união superficial, de aparência, de imagem, mas uma união verdadeira, que o nosso coração pertence totalmente a Cristo. Permanecer no Senhor é deixar o nosso coração permanecer, é deixar o nosso coração ser totalmente de Cristo. Então, por isso nós precisamos estar unidos a esta videira, porque senão a nossa conversão é superficial. É uma conversão apenas de momento, não é uma conversão sincera. Eu sei que no momento que nós nos encontramos com Jesus, nós queremos dar o nosso tudo para Jesus. Sim, é bonito querer dar o nosso tudo, querer entregar o nosso coração, querer mostrar para as outras pessoas que a gente se converteu, que a gente mudou de vida, que a gente mudou de mentalidade. Sim, no começo todo mundo tem esse desejo, nós queremos mostrar, eu quero gritar para o mundo, eu quero ser de Deus. Mas o problema é que só querer ser de Deus não adianta, é preciso muito mais. E aí que vem a grande dificuldade de nós, que às vezes nós não conseguimos essa permanência no Senhor, essa fidelidade, essa constância. Depois de 1 mês, de 4 meses, de 5 meses, quando as dificuldades vão surgindo, nós temos a grande tendência de querer desistir da conversão e querer voltar para a vida velha. Quando a gente deixa a vida velha, nós estamos apaixonados por nosso Senhor, né? Ali é bonito, aquela alegria, aquele desejo, mas depois que passar do tempo, se a gente não cultivar este amor a Jesus, esta união, e aí a gente vai desanimando. Mas por quê? Porque não estamos permanecendo no Senhor. Quem não permanece unido a Jesus, ele fraqueja, ele vai desanimar, ele vai desistir com facilidade. E Jesus vai dizer, somente quem permanece unido a Ele poderá produzir frutos. Somente quem está unido à videira. E aí nós vamos ver na beleza da igreja dos santos, olhar para a vida dos santos de uma vida que dá frutos. É quando nós temos um cristão realmente numa comunidade que vive realmente a conversão sincera, a santidade como a de São Paulo, que é capaz de atrair outras pessoas e de mudar também o ambiente onde se vive, o lugar, a comunidade a qual se pertence. A união com Jesus transforma o lugar. Não sei se vocês já perceberam, tem lugares que nós chegamos para rezar a missa, ou para participar da missa, ou vamos visitar alguém na casa, a gente sente que existe naquele lugar algo diferente. O quê? É a união com Cristo. Transforma até o ambiente de quem permanece unido a Jesus. Agora, se a gente vai num lugar onde as pessoas vivem esta vida ali, de não uma conversão sincera, está todo domingo na igreja, mas durante a semana pinta e borda na rua, é um grande sinal de que não está unido a Jesus. Porque quem está unido a Jesus, meus irmãos, não vive uma vida dupla. Quem está unido a Jesus e se converteu realmente não vive uma vida dupla, é uma vida verdadeira, autêntica. Quem está unido a Jesus não vive aqui na igreja uma coisa, lá fora é outra, não, é uma vida verdadeira. E nós temos que pedir essa graça, porque todos nós temos a grande tentação do nosso coração de querer viver uma vida dupla, de querer viver uma vida diferente,
Queremos estar na igreja, mas queremos estar com o pé no mundo. Então, este evangelho nos faz pensar nesta permanência e nesta união a Cristo. E aqueles que estão unidos a Cristo, sabem que para que possa produzir fruto, é preciso passar pelo momento de poda. E aí me recordo, essa aqui não é uma rosa do deserto, mas eu não sei o nome dessa planta, mas lá na minha casa tem rosa do deserto. E as 3 irmãs que moram na minha paróquia, e residem lá, geralmente elas que cuidam das rosas do deserto. Um dia eu cheguei e falei, mas o que aconteceu com essa planta? Estava toda podada, cortou tudo. E aí eu achei, mas gente, a irmã está um pouco louca, né? Pensei comigo, mas tudo bem. Elas que cuidam. Aí depois eu fui conversar, mas irmã, por que você fez aquilo com a rosa do deserto? Ela estava tão bonita. Ela me disse, padre, se a gente não podar ela agora, no ano que vem ela não vai ter flores. Não vai conseguir dar flores bonitas. E assim também é na nossa vida. Estou usando esse exemplo concreto da rosa do deserto, porque se você não podar na sua vida os excessos, o pecado, as coisas que te afastam de Deus, no outro ano você não vai conseguir dar essas flores bonitas no seu jardim. Mas estou dizendo no jardim da sua vida espiritual. É preciso podar, é preciso cortar para poder produzir frutos. Aí entra a segunda leitura. Aquele que se converte, que tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece unido a Jesus Cristo, uma união perfeita, vai conseguir viver o amor, a caridade. A segunda leitura nos faz pensar no amor e na caridade. E um cristão realmente convertido, um cristão que realmente está unido a Jesus, um católico, que busca a fidelidade, tem um coração cheio de amor, que transborda de amor. Servir a comunidade, servir a igreja, servir o próximo não se torna um peso, mas se torna uma alegria. Se para você servir a igreja, servir a comunidade, se tornou um peso, é um grande sinal do que você não se converteu e de que você não está unido a Jesus e por isso não sabe amar. Quem permanece unido a nosso Senhor Jesus Cristo sabe amar verdadeiramente, sabe se doar. Quem se converteu realmente, quem fez a poda necessária na sua vida para viver bem uma vida espiritual, tem um coração disposto para amar o outro como o dos santos. Aqui me recordo da prova de um coração convertido, de um coração fiel a Deus, unido, e de um coração que sabe amar o próximo. Quem já viu, ou assistiu o filme de São Damião de Molokaia, ou leu a sua história, quem já ouviu, tem um audiobook muito bom, que dá para ficar ouvindo no carro, falando da sua experiência, de um homem que se converteu realmente, de um sacerdote, que vivia realmente a vida sacerdotal, que era um homem unido a nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo unido a nosso Senhor Jesus Cristo, foi capaz de dar a sua vida para viver num leprosário, numa ilha aonde nenhum padre, nenhuma outra pessoa queria ir, pelo medo de morrer e de se contagiar com uma lepra. São Damião de Molokaia nos dá esse grande exemplo. Os santos são o grande testemunho para nós da conversão verdadeira e sincera. Por quê? Eles demonstram que se converteram, eles demonstram que estão permanecendo unidos a Jesus e eles demonstram que amam verdadeiramente. Se você não se converteu, não está unido a Jesus, você não vai aprender a amar, nunca. Esquece. Se converta, muda de vida e se una a Jesus para aprender a amar a Jesus e ao próximo.